A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos dando continuidade, então, na série que nós estamos estudando, série essa cujo título é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Louvamos a Deus por esse momento que temos aqui de aprendizado da palavra do Senhor, momentos esses que nos edificam e que nos capacitam a defender a nossa fé e também a compreendê-la do modo correto, segundo aquilo que as Escrituras nos apresentam. Hoje nós estamos diante da lição de número 4, cujo título é Deus é triuno. Sabendo, meus irmãos, que uma boa parte dos irmãos está com a revista, quer seja no modelo ali, aquele adquirido, impresso pela gráfica, ou então alguns talvez possam trazer no arquivo digital, enfim. Eu quero percorrer essa lição mais ou menos dentro daquilo que, na ordem que ela está apresentada ali na própria lição original que nós estamos estudando. Meus queridos, o texto áureo que nós temos nessa noite, dessa lição, de número 4, está em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição diz que desde a eternidade Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. E essa verdade, ela está em toda a Bíblia. E é isso que nós vamos ver nessa noite, meus queridos. A visão trinitária, essa visão que compreende e que extrai das Escrituras a verdade bíblica de que há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos compreender também um pouco das heresias que combatem e que negam essa verdade. Nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, e eu convido os irmãos para que me auxiliem nesse momento. A nossa leitura está em Mateus 3, de 15 ao 17, e Mateus 28, dos versículos 19 e 20. Mateus 28, os versículos 19 e 20. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Preciosa essa leitura e essa colaboração dos irmãos. Então, a palavra trindade, meus irmãos, ela se dá da contração da palavra triunidade, certo? Então, é uma contração que dá origem a esse termo trindade. E esse termo trindade, ele não está nas páginas da Bíblia dessa forma. Nós não vamos folhear a nossa Bíblia e encontrar ali esse termo. Ainda que essa verdade da Trindade, de um Deus que subsiste eternamente,
em três pessoas, o Pai, Filho e o Espírito Santo, seja uma verdade presente em toda a Bíblia, e nós vamos ver isso, desde o Antigo ao Novo Testamento. Mas o termo em si, ele não se apresenta na Bíblia, meus irmãos. E, porém, ainda que não esteja presente, mas a igreja primitiva, os nossos irmãos da igreja primitiva, eles tinham essa verdade em mente, eles sabiam dessa verdade, daquilo que Jesus ensinou, enfim, de tudo que eles conheciam, eles tinham isso por uma verdade absoluta. E a heresia ela só se levanta um tempo depois, trazendo questionamentos, enfim, e nós vamos ver um pouco mais na sequência sobre tudo isso. Nós vamos passar por essa lição da mesma forma que ela está escrita, ou que ela está construída pelo autor. Considerando assim, nós vamos passar por 3 pontos principais. O primeiro apresentando como a Bíblia apresenta a Trindade. Então vamos ver como a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como ela apresenta a Trindade. O segundo ponto que passaremos é com relação às principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Vamos ver um pouco daquilo que se levanta contrário à palavra de Deus do ponto de vista herético. E o terceiro ponto, vamos ver os perigos do unicismo na atualidade. O unicismo nós vamos ver que é uma das vertentes de heresia que nós temos no decorrer dos séculos da igreja. Então, meus irmãos, como eu disse, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico, eles reconhecem Deus, o nosso Deus, como um Deus triuno. Então, a igreja primitiva, ela já tinha esse entendimento de um Deus triuno. Que é isso? Um Deus que subsiste em 3 pessoas, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, embora o termo Trindade, ele vem depois, os nossos irmãos da igreja primitiva, como eu mencionei, eles já sabiam, e eles já tinham isso como uma verdade, apenas ainda não havia uma nomenclatura para isso. É uma verdade bíblica, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma verdade bíblica, ou uma verdade que aqueles irmãos da igreja primitiva tinham, do aprendizado que extraíram ali de Jesus, que nos primeiros passos da igreja ainda não estavam escritos, depois eles foram escritos, o Novo Testamento, no decorrer da caminhada, mas já era uma verdade de entendimento deles. E nós, meus irmãos, precisamos entender que, embora o termo, ele não esteja nas Escrituras, o termo Trindade, ou Santíssima Trindade, mas ele é uma verdade bíblica. O termo, meus queridos, ele é uma tentativa de nomenclar, é uma tentativa de definir. Compreende? O termo ele vem para nomenclar, para definir algo que já está nas Escrituras, porém que ainda não tinha um nome específico. E algumas vezes nós vamos ver alguém questionando, quer seja alguém por heresia, ou quer seja simplesmente porque não crê, porque é cético, vai dizer, você sabia, cristão, que o termo Trindade, ou Santíssima Trindade, ele não se apresenta na Bíblia? E às vezes, quando a gente não tem conhecimento disso, a gente já fica, será? Questiona, bom, será que o que eu aprendi é equivocado? Enfim, mas na verdade não tem problema nenhum com isso, porque a verdade prática está no texto sagrado. O que nós precisamos entender é que esse foi um termo criado depois para definir, para dar nome a algo que já estava nas Escrituras, meus irmãos. Então, realmente é um conceito difícil, é inegável que esse é um conceito difícil de ser explicado, também é um conceito difícil de ser entendido e compreendido, e todo o esforço, eu creio que todo o esforço, por melhor que seja de explicação, ele ainda assim corre no risco
de não ser suficiente, ou seja, de ser limitado, porque nós estamos falando de algo aqui que não é natural. Nós estamos falando de algo que vem de Deus, que é sobrenatural. Nós estamos falando de algo que excede o nosso entendimento racional. Certo, meus irmãos? Quando a gente olha para 2 Coríntios 2,14, vai dizer que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então tem muitas coisas na Bíblia, incluindo a Trindade, ou como nós conhecemos, o mistério da Trindade, são questões que nós, por melhor que alguém explique, talvez não consiga ser suficiente para que tenhamos o entendimento perfeito, porque isso não está na Bíblia descrito de uma forma que nós possamos compreender. A nossa limitação humana não nos permite alcançar coisas que Deus fez porque Ele quis fazer assim. Porém, o nosso entendimento, ou a nossa limitação de entendimento, a nossa falta de capacidade de compreensão de coisas sobrenaturais, de maneira alguma coloca em xeque a verdade presente nas Escrituras. E isso nós precisamos compreender, que quando tem algo, e o texto sagrado tem algumas situações, né, que apresenta questões que o nosso racional, o nosso intelecto não consegue compreender. Porém, isso não coloca em xeque o que está na Bíblia. Simplesmente nós realmente não somos capazes. Um dia, eu vi um pregador, algo que me marcou assim, porque eu gostei da explicação dele. Ele disse assim que, falando de coisas que a Bíblia apresenta, que nós talvez não tenhamos muitas vezes condições de entendimento, que nós somos limitados para entender, e ele usou o texto de Jonas, que foi tragado por um grande peixe, como um exemplo. E ele disse que se a Bíblia dissesse, a Bíblia diz que Jonas foi tragado por um grande peixe, porém, se a Bíblia dissesse que Jonas foi tragado por um lambari, ele creria. Eu achei engraçado dizer, mas eu vou além. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas quem tragou o grande peixe, eu também creria, porque a Bíblia diz assim, e nós não precisamos compreender aquilo que está ali, nós precisamos crer naquilo que está ali. Amém, meus irmãos? Nós precisamos, de fato, crer naquilo que está ali. E com relação à Trindade, é algo que se coloca nessa situação. É algo que nós temos dificuldade de compreensão, por isso Santíssima Trindade, por isso, melhor dizendo, o mistério da Trindade, né? Eu vi um dia alguém ensinando, e por isso eu digo, por mais que a pessoa possa elaborar uma tentativa de entendimento, ainda assim, ela tem o risco de não ser suficiente. E aquele que ensinava, ele disse, imagina o Sol. Imagina se você pudesse olhar para o Sol com uma lente, com um equipamento que enxergasse ali numa visão parecida com raio-x. Aquele astro que está ali, aquele astro é como o Pai. Porém, o brilho que nós enxergamos, aquele brilho que nós vemos, e aí traz uma alusão ao que nós vemos, uma vez que Cristo se fez carne e habitou entre nós, e foi visto por muitas pessoas, aquilo que nós enxergamos, aquele brilho, é o Filho. E o calor que nós sentimos na pele é o Espírito Santo. Uma forma, entre muitas, de ilustrar a Trindade, porém, ainda assim, por ser uma questão além do nosso entendimento, muitas vezes, como eu disse, não é o suficiente. Meus irmãos, primeiro ponto que vamos falar ali, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Como é que a Bíblia traz ela para nós? Os irmãos já se perguntaram, já pararam para ver sobre isso? Então, cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Então, a mesma Bíblia que ensina que só há um Deus, ela também ensina, ou também ela chama, denomina o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus, como Senhor,
Então é a mesma Bíblia, só que não tem ali nenhum tipo de contradição quando nós entendemos de fato como se dá a Trindade, meus irmãos. Cada uma, então, das três pessoas, como eu disse, é nomenclada pela Bíblia como Deus e como Senhor. E isso não coloca em xeque, ou como alguns dizem, poxa, então vocês creem em três deuses, então vocês são politeístas, considerando que chamamos Deus Pai, ou o Pai de Deus, o Filho de Deus, e o Espírito também. Então, e alguns dizem isso, argumentam dessa forma, então, vocês creem em três deuses, porém não é dessa forma, meus irmãos. O monoteísmo, e a Bíblia defende o quê? O monoteísmo, isto é, um só Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Deuteronômio 6:4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, não cremos em três deuses, cremos em um único Deus e Senhor, certo? Um único Deus. Porém, nós precisamos entender que Ele subsiste em três pessoas: a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo, e já chegamos um pouco mais profundo nisso. Então, meus queridos, a palavra hebraica, Echad, ela é traduzida como único, né? Nesse texto ali, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esse termo único ali é a palavra hebraica Echad. E essa palavra, ela fala de uma unidade composta. Então, uma unidade composta por mais de uma pessoa. Por exemplo, nós temos a unidade de Deus. Deus, uma unidade composta. Por quem? Por três pessoas: a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. E uma forma de compreendermos um pouco melhor essa verdade, por isso eu disse, é realmente difícil de compreensão e de explicação também, mas esse mesmo termo, Echad, ele é utilizado quando a Bíblia diz que o homem, o marido e a sua mulher, eles são uma só carne. Então, marido e mulher, duas pessoas, eles vão formar o que? Essa unidade composta. Dois, marido e mulher, compõem uma só carne. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo compõem um único Deus. No Antigo Testamento, então, no Antigo Testamento, quais são as evidências? Eu disse que, lá no início eu mencionei, que a Bíblia trata, desde o Antigo ao Novo Testamento, né, da questão da Trindade. Como é que ela apresenta lá no Antigo Testamento? E diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está em Gênesis 1:26. Então, o que nós temos? E disse Deus, temos ali o singular, Deus. Daí ele diz assim, façamos. Quem é que façamos? Façamos é mais de um, é plural. Então, façamos, ali entra a Trindade. Embora o termo Trindade ainda não estava lá, mas os três já estavam lá como sendo Trindade. Outro texto, e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Isso está em Gênesis 3:22. Então, o homem é como um de nós. Nós também é o plural. Fala de quê? Fala da Trindade. Outro texto. E o Senhor disse, todos do Antigo Testamento. Estamos vendo lá no Antigo Testamento como se apresenta a Trindade. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um a língua do outro. Esse texto está se referindo à Torre de Babel, ao episódio em que os homens construíram uma torre, com finalidade de mérito próprio, de construir um nome em cima daquilo, de serem reconhecidos,
e de chegar ao céu, de se equipararem a Deus. E aí então Deus vai, desçamos lá e confundamos. Quem é que desçamos? É mais de um. Então, a figura da Trindade, a verdade da Trindade agindo mais uma vez ali. Com relação ao Novo Testamento, não vamos passar em todos os pontos que a lição traz, eu creio que já é mais do que suficiente para que tenhamos argumentos e entendimento. Com relação ao Novo Testamento, então, a Trindade, ela é pregada entre os cristãos, ou pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, como já falamos anteriormente. Então, meus irmãos, exemplos de textos que apresentam a Trindade no Novo Testamento. Eu vou pedir ajuda da mídia só para passar, porque eu não tenho os textos aqui. Com relação à grande comissão, lá em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, grande comissão. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali nós temos, a figura do Pai, a pessoa do Pai, né? Do Filho e também do Espírito Santo. Isso no Novo Testamento. Lá na bênção apostólica, bem conhecida no encerramento das nossas atividades de culto, segundo aos Coríntios 13, 13. Vamos lá. Essas irmãos conhecem bem. Mas olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, mais uma vez, a figura de três pessoas sendo apresentadas ali. Na unidade da igreja, meus irmãos, Efésios 4, de 4 ao 6. Efésios 4, versículo 4 ao 6. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então vai falar de um só Espírito, de um só Senhor, se refere a Cristo, e de um só Deus e Pai. Então, nós temos, meus irmãos, muitos argumentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, provas, argumentos de fato bíblicos, textos explícitos, mostrando que nós temos um único Deus que subsiste em três pessoas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Meus irmãos, Roger Olson, ele é um autor, ele escreveu o livro, um dos livros dele, Cristianismo Falsificado. Esse é um livro sensacional, um livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É um livro que vale muito a pena que nós tenhamos e façamos a leitura. Eu, inclusive, estou no processo de leitura, não concluí ainda. Mas é um livro que fala muito sobre ortodoxia. É um livro que fala muito sobre doutrina. Assim, o autor ele trabalha como quem diz, essa é a linha, essa é a vereda pela qual a sã doutrina bíblica anda. Né? Ele vai explicar o que é verdade, o que é bíblico, o que é o entendimento, enfim. É muito saudável para todos nós esse tipo de leitura. E o autor vai dizer assim, palavras do Roger Olson. A doutrina da Trindade define o que e três quens. Então, ela define o que é um Deus, e três quens. Esses quens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui, meus queridos, nós temos até aqui, como eu disse, muitos argumentos que
comprovam biblicamente a nossa doutrina, o nosso entendimento de que temos um único Deus subsistindo em 3 pessoas, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto que vamos passar, com relação às heresias contra a doutrina da Trindade. Então, são 2 heresias principais que se levantam, contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo, certo? Então, ambas elas são contrárias à Bíblia e são refutadas, condenadas, combatidas pela igreja desde os pais da igreja, desde lá do 3º século. O unicismo, meus irmãos, é um movimento que tem sua origem no século III, e ele é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. São apenas termos bastante teológicos, essas informações aqui, mas é importante que a gente pelo menos ouça em algum momento, para que quando se deparar com esses termos, não seja pego de surpresa. Então, meus queridos, como eu disse, é algo que se levanta, são doutrinas heréticas que se levantam desde os tempos dos pais da igreja. Imagina só, lá do 3º século, se considerássemos que, a Bíblia não fala isso, mas se considerássemos que um dos apóstolos tivesse tido um filho, seria mais ou menos como um neto, no tempo da vida de um neto dos apóstolos, só para que a gente tenha entendimento do quão precoce foi, logo no início mesmo, nos primeiros passos da igreja, e desde lá vem sendo combatido e vem continuando e persistindo, porém, como diz o título da nossa série, que se apresentam no nosso tempo, se apresentam com nova face. O unicismo, meus irmãos, ele não nega a deidade absoluta do Filho nem do Espírito Santo, ou seja, não vai negar que Jesus é Deus e nem o fato de chamar o Espírito Santo de Deus também. Ele não vai negar isso, porém ele vai argumentar, vai defender que que não são 3 pessoas, que são apenas uma pessoa, ou seja, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, chamando de Deus ou Senhor, quando fala de Jesus, chamando de Deus ou Senhor, para eles, para essa seita herética, está como que estivesse falando de um único Senhor, certo? Como se estivesse tudo se referindo a Deus. E a heresia, então, ela consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas. Porém, a Bíblia, meus queridos, a Bíblia, ela ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Então, só para que a gente entenda isso que eu estou falando, quando olhamos ali para Mateus 3, nos versos 16 e 17, ali nós temos o batismo de Jesus, foi o que nós lemos lá no texto inicial. Temos o batismo de Jesus. Então, pense comigo, nós temos ali, lá no Jordão, Jesus sendo batizado, tem ali João Batista e outros que estavam com eles, Jesus fisicamente ali presente. Concluído o batismo, abre o céu e vem, o que diz lá? Os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Aqui nós já temos duas pessoas, certo? Não só uma, como eles defendem ali no unicismo. Já temos 2 pessoas, Jesus ali, o Espírito vindo nessa forma, como pomba, e para o final ali nós temos o quê? E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. Então nós temos ali nesse texto, entre outros, que não vamos entrar, mas nós temos ali a presença simultânea de 3 pessoas. Como é que se pode argumentar que Jesus, ou melhor dizendo,
que é só uma pessoa. Como é que Jesus estava ali? Como é que houve uma voz do céu? E aí eles entram em qualquer... Eu até estive lendo e estudando nas oportunidades que tive de ouvir unicistas, e eles vão alegar qualquer argumento, como, não menciona Deus, essa voz não diz que era a voz de Deus, mas uma voz que vem do céu, nesse contexto, o que seria, né? Deve ser um helicóptero passando com um alto-falante. Não é, né, meus irmãos? A gente sabe. E eles nem entram eles fogem, pelo que eu entendi, assim, simplesmente não aceitam. Pelo que eu percebi, assim, eles se agarram lá em Deuteronômio 6,4, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus e Senhor. Como se agarrasse nessa verdade, e em detrimento, por consequência dessa verdade bíblica, nega ou fecha os olhos para todas as demais verdades bíblicas. Porém, essa verdade, ela é uma verdade pacífica para nós também, porque nós também cremos assim. Deus é o único Deus, não é um ponto de conflito para nós, não é algo que contradiga o nosso entendimento, é algo simplesmente que me parece que os unicistas, eles se fecham nesse entendimento, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor, e se fecham para o entendimento de todas as outras verdades bíblicas que apresentam a figura de Deus, né, como subsistindo em três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nós temos, meus queridos, e que é importante nós entendermos também, como uma verdade bíblica, é o que nós chamamos de subordinação funcional. Ou seja, cada uma das três pessoas da Trindade, ela tem uma função específica, certo? Nós precisamos compreender isso. Isso realmente é algo que abre os olhos do nosso entendimento com relação a isso. Subordinação funcional, ou seja, cada uma das pessoas tem funções distintas na Trindade. O Pai, ele é o responsável, ele é o arquiteto do plano, o planejador, o criador do plano de salvação. O Filho é quem executa o plano. O Filho, Jesus, é quem foi para a cruz. Deus criou o plano de salvação, Jesus foi para a cruz e executou o plano. E o Espírito Santo, meus queridos, é quem mantém o plano, quem preserva. É Ele que vai convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai mantendo, ou seja, é Ele quem vai nos transformando de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Então, quando olhamos lá para Gênesis 1, de 1 a 3, lá na criação, lá no início da Bíblia, nós temos lá, o Pai planeja, o Filho, né, Jesus, o Verbo, ele executa, e o Espírito paira sobre as águas. Nós temos distinções de funções dentro da Trindade. Então, meus irmãos, quando olhamos ali para os unicistas, e ainda só para encerrar esse conceito, como eu disse, eles se agarram no texto de Deuteronômio e outros que citam Deus como sendo o único Deus, e eles fecham os olhos, eles ignoram as verdades que apresentam as três pessoas. Porém, nós temos mais de 80 referências de diálogo de Jesus e do Pai. Então, não há como negar, né, meus irmãos? Não há como refutar mais de 80 referências diretas falando sobre diálogos de Jesus com o Pai. Não é possível uma pessoa conversar com outra sem que sejam duas, certo? Não é possível Jesus conversar com o Pai se ele fosse uma única pessoa ali. Então, meus queridos, isso que afirma o texto sagrado, e é isso também que apresenta a nossa declaração de fé. Eu trouxe aqui um exemplar para que os irmãos tenham, eu creio que a maioria dos irmãos tem ou conhece
E eu me lembro da primeira lição, quando o pastor disse: meus irmãos, é importante que todos tenhamos um exemplar da declaração de fé das Assembleias de Deus, e não só tenhamos, mas nós tenhamos conhecimento do texto que está ali. Ou seja, que nós leiamos, que nós sejamos sabedores do que está escrito ali. E lá, no capítulo 3, vai falar sobre a Trindade. E aí diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, isso é, um só Deus, certo? E não três deuses, como muitas vezes alguém, por falta de entendimento, nos acusa. E diz assim, que Deus é uno em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Então, distintas em função. Foi basicamente isso que eu trouxe para os irmãos ali, quando expliquei que cada um tem uma função diferente dentro da Trindade. Cada pessoa da Trindade tem sua função específica. Meus irmãos, terceiro ponto, e com esse já vamos encerrando aqui: o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Então, nós temos na atualidade a existência de algumas denominações evangélicas pentecostais que são unicistas e que ensinam a respeito de um Deus diferente, de uma forma sutil, por meio da música. Olha só, temos no meio evangélico seitas heréticas que ensinam o unicismo de uma forma sutil. Isso é, não é de uma forma escancarada, isso é de uma forma escondida, por meio da música, meus irmãos, por meio da música, certo? E nós temos ali também, e eu trouxe um material hoje aqui, com relação a aqueles que estão estudando, fazendo o curso teológico ali da Corbã. Nós temos na lição de heresiologia, que fala das heresias, nós temos lá, meus queridos, lá naquele conteúdo diz assim, fala da igreja evangélica Voz da Verdade. Essa falsa igreja evangélica tem um conhecido conjunto musical do mesmo nome, cujas músicas são cantadas sem nenhuma restrição na maioria das nossas igrejas. Muitas vezes, por quê? Por falta de conhecimento. Eu não creio que nenhum líder, por mera vontade, colocaria um herege dentro da sua igreja, sabendo de fato, né, que aquilo é uma heresia. Então, essa seita, a lição ali, o texto vai dizer que essa seita ataca a doutrina bíblica da Trindade. Então, meus irmãos, muito cuidado com esses pontos de heresia, muito cuidado com esses detalhes. Nós precisamos sempre estarmos preparados para defender a nossa fé e o entendimento correto das doutrinas bíblicas. Certo, meus irmãos? Então, importante nós lembrarmos e salientarmos aqui o que eles estão dizendo assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está em João 17:3. Jesus falando, ele dizendo assim, falando de vida eterna, né? Ele diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ou seja, a Deus como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui nós temos o entendimento de que para a salvação existe a necessidade da Trindade. O Espírito Santo vai nos convencer da verdade, vai colocar em nós fé, vai colocar em nós o entendimento da obra redentora de Jesus como sendo o passaporte para a salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo. Então, a salvação, a nossa salvação, ela depende das pessoas da Trindade.
Deus executou, como eu disse, o plano. Jesus, melhor dizendo, Deus criou o plano. Jesus executou lá na cruz o plano. E o Espírito Santo é quem nos convence dessa verdade. E se nós não cremos, a exemplo dos unicistas ou das demais heresias ali, nós não cremos dessa forma, automaticamente nós corremos o risco da nossa salvação estar comprometida. Se não cremos dessa forma, que tem esse, entre aspas, passo a passo, que existe, ou seja, a necessidade das 3 pessoas da Trindade para que se dê a nossa salvação, automaticamente nós estamos correndo ali um risco de comprometer a nossa própria salvação. Então, meus queridos, já finalizando, é importante destacar ainda que nós não somos contra os unicistas, nós somos contra o unicismo. Nós não somos, ou nós não atacamos, nós não combatemos pessoas, nós combatemos as ideias, as doutrinas heréticas levantadas por elas. E isso é muito importante que nós tenhamos entendimento, porque nós não lutamos, não pelejamos contra pessoas, não atacamos pessoas, nós atacamos, como eu disse, as ideias heréticas delas. E há uma frase dos morávios, que depois foi mais difundida por John Wesley. Ele diz assim, a frase: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas secundárias, nas coisas essenciais, a unidade. Nas secundárias, a tolerância. E em todas o amor. O que é isso? Nas coisas essenciais, nos rudimentos da doutrina de Jesus, nos alicerces, nas bases doutrinárias do Evangelho. Nessas questões, ou seja, que há a Trindade, que há a figura de um Deus que subsiste em 3 pessoas, que a salvação é por meio da fé em Cristo, essas verdades que são o alicerce do Evangelho, nessas questões nós temos que ter unidade, ou seja, não tem como ter margem para duplo entendimento. Eu não posso aqui discordar do pastor, nem ele de mim, nem dos irmãos. Nessas questões doutrinárias e essenciais é unidade. Nas secundárias, porque nós sabemos que a Bíblia ela não apresenta todas as informações sobre todos os assuntos. Então, tem alguns pontos que alguém tem um entendimento de uma forma, outro um pouquinho diferente, mas que não compromete a salvação, não compromete o todo da doutrina, apenas é uma questão pequena, de segunda importância. Então, nessas coisas secundárias, nós temos que exercer a tolerância. Então, se o irmão discorda do meu entendimento, ele entende um pouquinho diferente, e isso não abala nenhuma estrutura do Evangelho, perfeito, tolerância. E sobretudo, e por isso eu trago, porque isso é uma questão para nós como cristãos, sobre todas as coisas, o amor. Amém, meus queridos? Então, nessa noite, saiamos daqui com esse entendimento claro e robusto de que nós servimos a um único Deus e que esse Deus subsiste em 3 pessoas, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo.